Segunda questão. As rochas são desagregadas e decompostas. Opa! Dois termozinhos que quando vocês tiverem esse material impresso, na próxima aula eu já vou mandar esse material para vocês antes, assim, uns 2 dias antes, para vocês buscarem a impressão, tá bom? Porque eu gosto do aluno ali marcando, tá? Duas palavras importantes. As rochas são desagregadas e decompostas. E os materiais resultantes de sua ação, como seixo, cascalho, areia, argila, são carregados e depois depositados. Mais duas palavrinhas que nós devemos marcar: carregados e depositados. E também as substâncias são dissolvidas na própria água, que são os intemperismos, são as ações resultantes de chuva, vento, água, não é? Então, que na água podem precipitar. Vamos lá. Em virtude de sua atuação, quaisquer rocha, independente de sua característica, pode ficar destacadas no relevo. Eu vou chutar desagregados Desagregadas, ela é extremamente importante, e sim. decompostos. Sim, são duas palavras extremamente importantes. Além delas também, nós vamos colocar, sabe quais? Destacadas e relevo. Sabe por quê? O que é o relevo? Relevo é aquilo que a gente vê, professor. Se olha para cima e veja uma montanha, ali é o relevo. Uma forma, se olha para cima e veja uma depressão, ali é o relevo. Se olha para perto da minha casa e tem uma planície, tem um planalto, ali é um relevo. Ou seja, como matar essa questão simples? Relevo é aquilo que a gente vê. Então, o que é que essa questão quer? Ela quer saber qual processo pode ser visto pelo homem. Qual processo a gente pode olhar esse processo? Processo esse que acontece no relevo, ou seja, não vem de dentro para fora. Acontece inteiramente fora. Qual é dessa letra A, B, C, D ou E? Qual é desse processo que ocorre explicitamente no relevo? Olha o que eu falei. Será que a gente dando uma volta por Caxias, a gente consegue ver um processo de magmatismo acontecendo no relevo, a gente olhando ele acontecendo agora. E recristalização nós não vemos. Sabe por quê? Porque esses processos são processos que acontecem no interior da Terra. E a questão não quer saber de processos que acontecem no interior da Terra. Sabe por quê? Porque ele está falando que as rochas são desagregadas e decompostas. Depois são levadas e depositadas. Sabe quem que faz isso? É o intemperismo e a erosão. No intemperismo, as rochas são o quê? São desagregadas, tá? Se você olhar para uma rocha e deixar ela lá durante um bom tempo, você vai ver que com o tempo ela perde a cor, ela pode perder o tamanho, tá? Ela pode perder a rigidez. Da mesma forma, a erosão. O que é a erosão? A erosão, o que é que ela causa? Ela carrega um sedimento e depois o deposita. Qualquer dúvida, pessoal, fale. Professor, não entendi isso. Professor, você pode explicar isso? Pode ser mais claro? Tá? Lembre-se que vocês estão treinando. Isso aqui é um treinamento, tá? Na hora do jogo, na hora da final da Copa, que vai ser lá nos dias 5 e 12 de novembro, infelizmente vocês não terão ali o técnico, não terão mais o treinador para dar instrução, tá? Por isso é necessário que vocês treinem agora, tirem as dúvidas agora, tá? E busquem a melhor jogada. Podemos ir para a terceira questão? Podemos. Sim, eu poderia repetir mais uma vez? Sim, claro. Então, a segunda questão, ela diz o seguinte: as rochas são desagregadas. O que é esse desagregamento? São quebradas, são esfareladas e depois decompostas, porque elas têm que ir para algum lugar. Os materiais resultantes dessa ação, tais como, a partir do momento que você desagrega e decomposta, você dá origem a outros materiais, como o seixo, o cascalho, a areia, tá? As siltes, as argilas, tá bom? Esses materiais são carregados e depositados. Também substâncias são dissolvidas na água, podem precipitar, tá? Certo.
Em virtude de sua atuação, qualquer rocha, independente da sua característica, qualquer rocha pode ficar destacada no relevo, tá? Ou seja, para a gente ver no relevo, a rocha não precisa ser apenas uma rocha de metamorfismo, não precisa ser uma rocha oriunda da recristalização, não. Qualquer rocha vai ficar visível. Bom, o que é que a questão quer saber? O texto se refere à modelagem do relevo pelos processos naturais ou simplesmente, o texto está falando de relevo. Relevo, ser relevo, acontece na parte de fora. Quais dessas alternativas são oriundas de processos que ocorrem na parte externa da Terra? Veja bem, na parte externa. A gente já sabe o que acontece no núcleo da Terra. E quais são esses processos, já? Então, baseada nisso, qual é a única alternativa que fala de processos que acontecem explicitamente no relevo, ou seja, na parte de fora da Terra? Quais são? O magmatismo? Não, o magmatismo é interno. O vulcanismo também é interno. O tectonismo também é interno. O metamorfismo também é interno, ou seja, quais são os únicos processos que nós podemos olhar? O intemperismo numa rocha, por exemplo, uns tijolos, e coloca no quintal, tá? Você pode ver, se ele pegar muita chuva, muito sol, com o tempo ele meio que se desmancha, ou seja, ele sofreu um processo de intemperismo, tá? Do mesmo jeito, a erosão, por exemplo, a gente vai para um sítio, estou indo para um sítio, está chovendo muito naquela área, a gente percebe, né, que a estrada ela vai se erodindo, que o que era mais raso vai ficando mais fundo. Ou seja, isso é visível. É diferente de a gente buscar, isso aqui está acontecendo processo de magmatismo. Não, comprou para fazer uma reforma em casa que nunca foram feitas, que estão mudando de cor, mudando de tamanho, ela não está sofrendo ação de magmatismo, de vulcanismo, de tectonismo ou de metamorfismo, não. Ela está sofrendo intemperismo. Por quê? Porque ela está na parte de fora da Terra. Deu para entender? Sim, entendi. Obrigada. Nada. Qualquer dúvida, pessoal, fala. Vamos lá para a terceira questão. Lembrando que hoje são só 14, viu? Só para começar bem. Eu mesclei, pessoal. Para não colocar uma questão só de um conteúdo, a gente vai tentar abranger o máximo de conteúdos dentro das questões propostas. Ok? Então, a divisão do termo, a primeira coisa que eu circularia seria a difusão. É espalhar, tá? Vamos difundir aqui a marca do ocorreu por meio da imprensa financeira internacional em meados da década de 80. Depois disso, muitos intelectuais dedicaram-se ao estudo do tema. Entre eles, o professor Milton Santos, que é o geógrafo mais conhecido do Brasil, tá? E quem sabe do mundo. Associando a difusão de novas tecnologias na área da comunicação, como satélites artificiais, rede de fibra ótica, que interligam pessoas por meio de computadores. Olha, isso aqui é uma visão de 1980. Imagina como é que eles não se assustariam com o cenário atual. Interligam pessoas por meio de computadores, entre outros, que permitiram acelerar a circulação de informações e de fluxos financeiros. Certo. O que é que a questão quer saber? No mundo atual, na contemporaneidade, as novas tecnologias abordadas no texto proporcionam o quê? Pronto. O que é que se proporciona com essas tecnologias? Com essas tecnologias, a gente garante o acesso digital? Não. Por que não, professor? Olha, a tecnologia existe, mas será que os mais ricos e os mais pobres têm o mesmo acesso às tecnologias? Não. Então, o que é que essa questão está errada? A garantia. Não há uma garantia, pessoal. Tá? Quando o iPhone foi lançado, o cara lá disse assim, a partir de agora todo mundo vai ter um iPhone. O iPhone é um celular caro que nem todos terão acesso. Tá? Ou seja, não há um acesso a essa garantia. Ocorreu o quê? A substituição da mídia formal? Não, a mídia formal ainda existe. Tá? Daqui a pouquinho, quando terminar a nossa aula, se você colocar na Globo, vai estar passando... Eu acho que é. Já ouviu um spoiler aí. A substituição da mídia formal, não. O Jornal Nacional, ele existe. O Jornal Globo existe, o Fantástico existe, o Jornal da Band, da Record. O que é que aconteceu com eles? Eles migraram. Hoje a gente encontra o quê?
A Globo no Instagram, né? A gente consegue acompanhar pelo YouTube, né? Pelos outros canais. Ou seja, não foi uma substituição. O William Bonner ainda tem o trabalho dele. O mesmo trabalho que o Jornal Nacional já existia em 1980, tá? A padronização da cultura dos povos, será? Quantos brasileiros reclamaram que foram para o Catar? Porque até o consumo de cerveja na Copa foi proibida. Ou seja, se houvesse uma padronização, ou todos os povos consumiriam bebida alcoólica, ou nenhum povo consumiria bebida alcoólica. A transparência dos fatos transmitidos? Não. Por isso que recentemente explodiu, né, as notícias que a gente vê assim, isso aí é fake, né? Na verdade não. Ou seja, aumentou e não houve transparência dos fatos transmitidos. Por quê? Porque os fatos transmitidos são transmitidos por interesse. E se o interesse daquele grupo, daquela pessoa, for uma mentira, a mentira será propagada. Ou seja, qual é o gabarito da nossa questão? Letra Letra E. Letra E. A velocidade da propagação de notícias. Por quê? Porque se acontece um fato aqui, daqui uns 5 minutos, 3 minutos, se você olhar o Twitter, já tem lá. Puxa o fio. Você já acompanha, né? O que aconteceu, tudo que aconteceu, como aconteceu. É ou não é? Sim. Então, É. a gabarito da nossa questão é a letra E. E as palavras-chave da questão é difusão e globalização.